Eu trabalho na maternidade, na UTI, e fico me perguntando por que uma criança nasce e fica 2 semanas sofrendo entubada, sendo furada para pegar acesso venoso, sofre todo tipo de coisa e no final desencarna. Isso é muito estranho. Ela quer entender isso, Jorge e Sâmia. Com vocês. Realmente é muito estranho se nós nos basearmos no que a vida material, né? Do que o mundo atualmente, de visão tão materialista, nos põe como ponto de apoio. Porque se nós pensarmos que nós passamos a viver no momento em que a gente nasce e que essa vida é única e que a gente tem que aproveitar, que não existe nada no passado, realmente é injusto. Você vê uma criança nascer, passar 2 semanas, sofrendo e desencarnar, e uma outra criança... Os pais também. Os pais, sim. Todo o drama familiar. E, por exemplo, essa pessoa que trabalha na UTI se sensibiliza com isso também, sofre com isso. E você vê uma outra criança que nasce perfeitinha, vai para o colo da mãe, mimada por todo mundo, pela família. Uma criança que nasce com problemas, limitações físicas, mentais sérias, é outra que nasce saudável. É claro que... Às vezes uma criança nasce saudável de uma mãe que não quer. Enfim, todos esses dramas que nós conhecemos, se nós tivermos a visão da unicidade da vida, de que a vida é isso aqui, tem que aproveitar que depois acaba... você não vai encontrar justiça. Nós temos que ampliar o nosso olhar. Essas crianças que você vê na UTI, elas são espíritos milenares. Elas já trazem consigo uma história. Então, esse caso específico, possivelmente, é uma criança que traz dramas interiores, não sabemos a história, às vezes culpa, às vezes remorsos, às vezes uma vítima que não perdoa, dores, traumas, e ela passou isso, esse espírito milenar, passou isso para esse corpinho no período de formação, e renasceu com problemas que são problemas físicos, que são reflexos dos seus conflitos espirituais. Por quê? Porque esse renascimento vai servir como processo de cura, um tratamento para o espírito. Então, esse espírito passou por essa provação, jogou para o corpo físico muito do mal-estar que ele tinha, retorna ao mundo espiritual, na nossa visão, uma injustiça, mas no mundo espiritual ele desperta mais leve, se sentindo melhor. Precisamos pensar no estágio na Terra como processo de aprendizado e de tratamento também dos nossos males. O nosso corpo físico como um instrumento de manifestação na vida material, mas também como um pronto-socorro que nós temos, um remédio que nos é dado. Nós expressamos no corpo as dores da alma e, ao mesmo tempo, nos curamos com o sofrimento que nós fazemos com o nosso corpo. Como você diz, essa criança sofria, chorava, mas é um espírito milenar, dói. E a gente torce para que isso não seja necessário. E é muito, muito cruel olharmos para uma criança e dizermos, não, isso aí aprontou. Não é bem assim, gente. Às vezes é uma vítima que não soube trabalhar isso e que traz dramas na alma. Às vezes é um espírito que suplicou por encarnar, mesmo sabendo que o corpinho que ele ia gerar não ia durar muito. Mas só o fato de ter passado aquele tempo no ventre materno, de ter esquecido esse passado traumático que nós não conhecemos, já é prova da misericórdia divina. Eu queria só complementar em cima disso que a Sâmia colocou, que já está bastante claro, mas... a gente entender o seguinte dentro das nossas vidas. Enquanto nós olharmos as nossas existências como se nós fôssemos apenas um, vai ficar muito difícil, a gente vai sofrer muito. O entendimento do sentido da vida só vem quando você compreende reencarnação, lei de causa e efeito,
muitas existências corporais, o objetivo é a melhora das criaturas. Se a gente não tiver isso, o mundo é profundamente injusto. E eu não estou dizendo que isso é dessa forma porque na obra de Allan Kardec está escrito. É porque esse é o conhecimento mais antigo que a humanidade tem, que existem várias existências, que existe a reencarnação. Isso é muito velho, isso é muito velho. A doutrina espírita é apenas uma doutrina a mais que conta a mesma coisa, mas que usa um método diferente, que é a universalidade dos ensinos para poder chegar a essa verdade. Diferente das outras que tinha um guru que diz, olha, isso aqui é assim, o Krishna veio, olha, isso é assim. O Buda disse, olha, isso é assim. Na doutrina espírita não é um coletivo de reveladores que Kardec analisou e disse, olha, esse aqui é o texto comum de todos. Mas essas leis espirituais, elas são muito antigas. E quando eu olho para isso, eu sei que dói, nossa, dá vontade de chorar de ver uma criança de dias tendo que pegar tanta agulhada. A gente tem que tirar os nossos olhares do corpo e enxergar o corpo do espírito como uma grande solução para o desenvolvimento dele. Você está olhando 2 dias, 3 dias, 1 semana, mas para o espírito são 9 meses mais 3 dias. Esses 9 meses e 3 dias foram importantíssimos para que ele se reorganizasse emocionalmente e fisicamente. De repente, essa existência não vai dar para ele chegar à idade adulta. Ele chegou até ali, mas isso é um êxito maravilhoso, é uma festa no mundo espiritual, porque conseguiu que ele nascesse. Porque ele vai tentar uma nova oportunidade com um corpo mais saudável, porque as mazelas já ficaram no corpo. Ele vai cada vez mais ficando mais apto a ter uma vida adulta. Esses espíritos, como a Samia bem lembrou, eles podem ser de 2 grandes naturezas. Ou é uma vítima que se magoou demais e por isso traz a sequela, ou ele é um algoz que machucou alguém e agora traz as sequelas em si. Pode ser prova? Pode ser prova. É uma possibilidade também. Existe, mas é pequena. Pode ser missão? Pode ser missão, mas a probabilidade é pequena. A maior parte é expiação mesmo. Quando vem no caso de missão, é mais para deixar um exemplo para todos nós. Nós temos uma figura chamada Thomas Alva Edison, que é o inventor da lâmpada, fez mais de 400 inventos, o cara era um gênio. E ele era vendedor de jornais quando ele era bem novinho. E ele tinha 9 anos de idade, quando ele estava com jornais, ele tinha que pegar o trem para vender o jornal no trem, e o trem saiu e o garoto correndo atrás para pegar o trem, não pegava. O cara do trem, para querer ajudar o menino, pegou ele assim e puxou para o trem, pegou pela orelha. E no que ele puxou pela orelha, ele descolou alguma coisa, ninguém sabe o que, ele ficou surdo de um lado. Surdo, ele é um dos maiores gênios que a humanidade teve. Surdo de um lado, um dos maiores gênios que a humanidade teve. Inventou a lâmpada elétrica, o fonógrafo, mas o cara fez um monte de coisa. Ele é uma alma incrível, com um ouvido só. Então, essas circunstâncias, elas são para deixar exemplos para nós. Ele nunca se lamentou de ter um ouvido só e fez coisas fantásticas, e a gente tem 2 e não faz. Aí é uma situação. Então, é possível que essa criança esteja num processo de missão? Sobreviver? Bem provável. Sobreviveu e tal, para deixar um exemplo de persistência dos pais, de ver amor nos pais. Pode ser. Mas o mais provável é que seja ou uma expiação por conta dele ser a alma que cometeu algum equívoco, ou ele ser a vítima que se magoou tão profundamente que renasce com as sequelas da mágoa que teve. Não guardemos mágoa, porque isso pode prejudicar o próximo corpo que nós formaremos. Mas, no fim, todos nós seremos felizes sob as bênçãos de Deus. E o ideal para você, que trabalha com isso, faça uma prece silenciosa quando vê essas crianças. Você não imagina como vai ajudar. Quanto mais carinho eles receberem, mais atenção, no tom de voz, numa oração, melhor, porque vai atingir diretamente esse espírito. E todo o amor e carinho que ele receber, ele vai carregar com ele caso desencarne. Isso vai fazer a diferença. Às vezes são almas que já perderam até a esperança na humanidade.